A evolução é um sistema bastante gradual. Não existe um ponto específico que um indivíduo de uma espécie dá à luz um indivíduo de outra espécie. Ao invés disso, a evolução é como um gradiente de cores, onde o verde gradualmente se torna vermelho, mas não há um ponto específico que o verde se torna vermelho. Pelo menos é assim que é descrito na maioria dos casos em que a evolução ocorre, mas há algumas aparentes exceções. E o foco desse vídeo é especificamente numa exceção presente em formigas do gênero Mesos, onde formigas fêmeas da espécie Mesoibericus parecem ter a capacidade de produzir indivíduos machos da espécie Mesostructur. Esse foi uma identificação recente que foi feita em um trabalho que saiu ainda esse mês, envolvendo e que foi publicado na Nature, envolvendo o sistema reprodutivo dessa espécie de formiga. E o foco desse vídeo vai ser sobre como essa formiga se reproduz, a Mesoibericus, e como ela possui um sistema reprodutivo muito diferente e bastante exótico, e como talvez esse mecanismo reprodutivo possa ter evoluído. E para entendermos como esse mecanismo funciona, precisamos entender primeiro alguns pontos básicos envolvendo o grupo dos quais essa espécie pertence. Então, as formigas, de forma geral, elas fazem parte de uma ordem conhecida como Hymenoptera. Basicamente, a Hymenoptera é uma ordem de insetos cujo nome significa asas com membranas finas. E é um grupo que, além das formigas, inclui também as abelhas e as vespas. Tecnicamente, todas as formigas e abelhas são um tipo de vespa modificada. Por quê? Porque quando olhamos a filogenia, o parentesco evolutivo dentro da ordem Hymenoptera, nós vemos que temos vários grupos de vespas. Alguns deles são mais aparentados com o grupo que inclui as formigas e as abelhas, o apócrita, do que com todos os outros grupos de vespas. Então, dentro do sistema de cladística, que é o sistema que usamos para classificar os organismos, não está incorreto dizer que vespas são os únicos membros de Hymenoptera, que abelhas e formigas são só vespas modificadas. Formigas, no caso, um grupo de vespas que alguns indivíduos de algumas castas não têm asas, e abelhas, um grupo de vespas especializadas em polinização. E acontece que todo grupo da Hymenoptera, eles têm um sistema reprodutivo bem peculiar, onde as fêmeas, elas têm cromossomos diploides, elas têm dois lotes cromossômicos, e os machos são haploides, eles têm um único lote cromossômico. Então, seria como se na nossa espécie as fêmeas tivessem os 46 cromossomos típicos da nossa espécie e os machos tivessem só 23 cromossomos. Seria o equivalente se esse sistema atuasse na nossa espécie. E basicamente, as vespas, formigas e abelhas, quando elas botam ovos, elas podem ter ovos não fertilizados que se desenvolvem em machos e acabam tendo metade do material genético da mãe. E quando uma fêmea acaba se reproduzindo com um macho, esse ovo vai acabar tendo um sistema diploide de cromossomos. Então ele vai receber metade dos cromossomos da mãe e todos os cromossomos do pai. E aí nós teremos uma fêmea. Essas fêmeas podem, por sua vez, em espécies sociais, acabarem se desenvolvendo ou em rainhas férteis ou em operárias que, na maioria dos casos, são estéreis. Ainda há exceções para isso, mas não vem ao caso nesse vídeo. E, basicamente, essa divisão de castas que acontece em Hymenoptera ocorre via, principalmente, mecanismos epigenéticos. Então, fatores que afetam quais genes são ou não ativados. Esses fatores podem ser afetados por fatores como a fonte de alimento que as larvas têm acesso durante seu desenvolvimento, a exposição a feromônios, entre outros fatores. Mas existem também alguns fatores genéticos, porque há algumas castas de insetos de Hymenoptera, e o caso da Meso é provavelmente um caso desses, como veremos mais para frente, onde um fator genético determina quais castas o ovo vai se desenvolver. Então, o que acontece é o seguinte: isso é o que precisamos entender de forma mais geral a respeito do sistema reprodutivo de Hymenoptera, e, sendo mais específico, a espécie Mesoibericus e Mesostructur pertence a um gênero de formigas conhecido como Meso. Existem mais de 100 espécies conhecidas desse gênero, e normalmente elas são formigas carpinteiras. Elas, na maioria dos casos, não são muito diferentes da maioria dos grupos de formigas que vocês encontrariam em termos de comportamento, ainda que elas tenham algumas peculiaridades. Mas no caso específico da Mesostructur ibericus, o que acontece? Ambas as duas espécies
elas têm um ancestral comum relativamente recente, que viveu entre 6 e 8 milhões de anos. Isso quando a gente compara o genoma de mesoibéricos selvagens e mesostructos selvagens. Elas também, inclusive, são mais aparentadas com algumas outras espécies de formigas. No caso, a Mesostructus é mais aparentada com a Mesomuticus e a Mesoibéricus mais aparentada com a Mesosponticus. E até aí, nada muito anormal específico dessas formigas. Elas, inclusive, têm algumas diferenças anatômicas bem visíveis, como podem ver na foto. A Mesoibéricus ela tende a ter uma quantidade bem maior de pelos do que, por exemplo, a Mesostructus. E o que acontece é o seguinte: o interessante disso é o seguinte: as mesos ibéricos, quando elas reproduzem com os machos, elas não produzem operárias. Elas são um grupo de formigas que não produz operárias. Todos os ovos que nascem fertilizados das rainhas se tornam outras rainhas. Ela não produz operárias. E isso não é uma coisa exclusiva dessa espécie. Outras espécies têm um sistema parecido. E o que acontece é o seguinte: como que ela produz, então, operárias se ela tem operárias? As mesos ibéricos, elas reproduzem com machos da espécie Mesostructo. Então, assim, ela acaba produzindo operárias híbridas, operárias que possuem material genético vindo de uma mãe mesoibéricos e de um pai Mesostructo. Essas formigas híbridas, elas são estéreis, elas não reproduzem, elas são operárias. E o que acontece? Esse mecanismo é conhecido como parasitismo sexual, ou, nesse caso, parasitismo de esperma, que é quando um grupo de organismos parasita, rouba os espermatozoides que viriam de uma outra espécie de organismo. Nesse caso, a Mesoibéricus, ela acaba roubando, entre aspas, machos de da outra espécie, Mesostructure, e acaba roubando eles para a produção de operárias. É o mecanismo que eles desenvolveram para desenvolver operárias. Mecanismos semelhantes a esses já foram observados em outras espécies de formigas. Então, por exemplo, existem várias formigas que não possuem operárias, e aí algumas delas, por exemplo, o gênero Lasius, no caso Lasius latipes, eles reproduzem muitas vezes com Lasius clavinge para a produção de operárias híbridas, ainda que o Lasius ele não é um parasita obrigatório, ele pode reproduzir algumas operárias próprias. Outra espécie, por outro lado, que acaba usando um outro mecanismo para obter operárias, é a Temnothorax audese. Essa espécie, ela sequestra larvas de outros ninhos. No caso, ela realiza um processo de escravização. E ela é uma espécie inteira que não possui operárias. Toda ela, no caso, é um parasita obrigatório. O que acontece com a Mesoibéricus é que ela é um parasita obrigatório, assim como a Temnothorax, mas, ao contrário dela, ela obtém operárias via um mecanismo parecido com a Lasius. Ela precisa reproduzir com outras espécies, com machos de outra espécie, para a produção dessas operárias híbridas, que são estéreis, elas não vão reproduzir. Então, esse acaba sendo um mecanismo de diferenciação dessas castas via um mecanismo genético. Se um ovo é fertilizado por um macho de mesoibéricos, ele se desenvolve numa rainha. Se ele é fertilizado por um mesostructo, ele se desenvolve em uma operária. E o que acontece é o seguinte: por conta disso, as mesoibéricos elas precisam viver em áreas onde existem outras mesostructos para parasitarem elas. Elas obtêm, então, precisam acasalar com esses machos para conseguir produzir as operárias para manter o ninho. Só que o que acontece é que, como podem ver nesse mapa, há várias populações de mesoibéricos em regiões onde não há presença da mesostructo. E mesmo assim, elas continuam produzindo operárias. E não são operárias delas, são operárias híbridas. Então, como que elas reproduzem dessa forma? De onde essas populações que vivem em regiões onde não existe a mesostructo têm contato com machos? E esse foi talvez a grande novidade desse trabalho, porque olha o que acontece. Quando essas populações que estão, por exemplo, na Sicília, onde foi mais estudado esse trabalho, elas possuem uma casta específica de machos que vivem dentro dos ninhos. Então, normalmente, a rainha produz ovos não fertilizados que se tornam machos da própria espécie, mesoibéricos, normal. Só que essas fêmeas de regiões onde o mesostructo selvagem não está presente, de forma mais surpreendente, podem produzir uma casta de machos da espécie Mesostructo. A fêmea produz indivíduos da outra espécie.
com apenas algumas diferenças anatômicas, como podem ver, os mesostructo domesticados, eles não saem do ninho até onde foi documentado. Eles, em geral, são menorzinhos, eles têm menos pelos, e quando é comparado o genoma deles, eles possuem um DNA mitocondrial de origem de uma Mesoibéricus. Nesse caso é porque o DNA mitocondrial dessas espécies é transmitido apenas via mãe. Mas eles possuem um DNA nuclear mais semelhante ao dos mesostructos selvagens. Então, literalmente, a fêmea está produzindo indivíduos com um núcleo, um material genético de um macho de outra espécie. E como esse mecanismo ocorre? A questão é, esse mecanismo é conhecido como xenoparidade, que foi o termo que os autores propuseram para essa descrição, onde xeno é estranho, como pode ver, algo bem estranho, e paridade é a produção, são produzindo ou dando luz. Então, a produção ou uma dá luz a algo estranho, no caso, a esses machos domesticados. E a questão é como essas fêmeas podem produzir esses machos. Como que, por exemplo, podemos entender como as fêmeas produzem os operários. E para entender isso, é importante salientar que o sistema reprodutivo delas, para entendermos como isso acontece, é importante entendermos o seguinte: como nós falamos anteriormente, as fêmeas, elas são, nos Hymenoptera, são diploides e os machos haploides. Então, para entender a estranheza disso, é o seguinte: uma fêmea, no caso de mesoibéricos, para produzir as operárias, ela tem que reproduzir com um mesostructo. E assim ele vai ter operárias que têm metade do genoma da fêmea e metade do genoma do macho da outra espécie. E são indivíduos híbridos estéreis. Beleza. Só que como que essas fêmeas obtêm o material genético de um macho para produzir um macho inteiramente próprio? Se ela produzisse ovos não fertilizados, ela deveria produzir machos da própria espécie. Por outro lado, se o ovo fosse fertilizado de um macho, esse ovo seria uma fêmea, não um macho. Então, como que essa Mesoibéricus faz para a produção desses machos? Dessa forma, considerando esse mecanismo reprodutivo de Hymenoptera. Elas têm um mecanismo diferente? Na verdade, não. Os machos obtidos, eles são haploides, os machos domesticados. Então, como que elas realizam isso? E veja o que aconteceu. Muitas formigas e abelhas e outros insetos da ordem, eles possuem o que chamamos de espermateca. É um armazenamento de espermatozoides. As fêmeas se acasalam com múltiplos machos e acabam armazenando todos os espermatozoides deles numa espermateca e ao longo da vida elas vão produzindo ovos, alguns são fertilizados por esses espermatozoides e vão produzindo fêmeas da sua espécie. Isso acontece na maioria dos insetos de Hymenoptera. No caso das espécies ibéricos, ela reproduz com machos ibéricos e machos estructo e vão produzindo os ovos fertilizados pelo ibéricos nascem rainhas, os fertilizados pelo estructo em operárias. Isso nós já comentamos. Acontece que o que acontece? Essa espécie conseguiu desenvolver um mecanismo para armazenar os espermatozoides do estructo e ao invés desses espermatozoides se desenvolverem em fêmeas via uma fecundação com um óvulo dessas fêmeas, eles se desenvolvem em machos. No entanto, como podem ver, esses espermatozoides, eles têm parte do material genético da fêmea, no caso, no DNA mitocondrial. Então, de alguma forma, ocorre um processo de fecundação nesses óvulos. Normalmente, na maioria dos casos, quando dois gametas se fecundam, eles acabam resultando num dobro de cromossomos. Só que o que acontece? Isso acontece porque os núcleos desses gametas se fundem. Quando nós olhamos o genoma desses machos domesticados, eles têm apenas o DNA nuclear dos machos mesostructo normais. Então, o que acontece? Provavelmente, no processo de fecundação, não acontece a fusão dos núcleos desses gametas. Isso pode significar talvez duas possibilidades que ainda precisam ser estudadas para saber qual delas é o que acontece na espécie. Então, uma possibilidade é que o gameta feminino ele perde o núcleo antes da fecundação. Então, ele acaba perdendo o núcleo. Então, quando ocorre a fecundação, ele tem só o núcleo do espermatozoide, do macho. Então, acaba sendo um organismo haploide, só que mantendo o DNA mitocondrial das fêmeas. Outro mecanismo alternativo é que talvez ocorra a fecundação com com os gametas tendo os dois núcleos, só que os dois núcleos não sofrem fusão
entre eles. E um desses núcleos, no caso o núcleo que vem da mãe, da rainha, é eliminado no processo. Essas são duas possibilidades que ainda precisam ser estudadas para ver, mas meio que esse talvez seja um mecanismo para explicar a formação desses machos. E o que isso implica, então, é que quando nós comparamos o genoma desses machos domesticados e dos machos selvagens de estructo, nós vemos um processo de divergência. É quase como se esses mesoestructos estivessem em processo de especiação, virando uma linhagem própria de clones que antes era parasitada por essas fêmeas, via o mecanismo que elas roubavam espermatozoides da espécie Mesostructo, mas essa linhagem de machos parece ter especializado em se tornar em uma relação mutualística com essas fêmeas. Então, essas fêmeas continuamente produzem esses machos via mecanismo clonal. Todos esses machos possuem o mesmo genoma, eles não têm uma troca de material genético entre si, o genoma deles é isolado. E esses machos que vão nascendo reproduzem com as fêmeas no ninho e produzindo no processo as operárias híbridas, estéreis, com o passar do tempo. Esse, então, acaba sendo um processo de divergência. É como se, entre aspas, os espermatozoides dos machos acabassem se tornando um organismo próprio nesse processo e, de vez em quando, eles produzem ou fêmeas estéreis ou cópias de machos que transmitem os genes via outros espermatozoides adiante para as fêmeas que ficam armazenando eles na espermateca. E, como foi falado, não há nenhuma evidência de que esses machos saem do ninho. Então é bem possível que o que acontece é que as fêmeas, talvez que saiam dos ninhos quando vão fundar uma própria colônia, talvez elas reproduzam com os, entre aspas, irmãos delas na colônia e levam adiante o material genético dos mesoestructoclonais. E aí esse é um mecanismo bem bizarro de reprodução. O que é interessante é que isso pode levantar uma pergunta. Será que isso não implicaria que essas duas espécies, então, são da mesma espécie? Afinal, quando nós normalmente usamos, por exemplo, definições, como a de Ernst Mayr, sobre o que é uma espécie, nós definimos que são grupos naturais que não podem reproduzir entre si, produzindo descendentes férteis. Essa é a definição típica. Grupos de populações naturais que se cruzam de fato ou potencialmente e que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Essa definição ela já tem vários problemas. Então, por exemplo, ela não se aplica a espécies anéis, como, por exemplo, um caso bem famoso envolvendo salamandras, onde cada população de salamandra pode se reproduzir com a espécie adjacente, mas, por exemplo, a população mais adiante aqui em roxo não consegue reproduzir em verde, apesar de que ela reproduzir com a população em rosa, em vermelho com amarelo e em amarelo com azul. Esse é um problema de anel de espécie, que acaba dando um problema para essa definição. Nós também temos que compreender que essa definição não se aplica a espécies assexuais, que não realizam reprodução sexual, e não dá para testar essa hipótese para espécies fósseis, mesmo espécies fósseis que tivessem reprodução sexual. Mas esse não é o problema, esses problemas não é o problema dessa definição para o caso da meso. A meso é uma espécie que, até onde vemos, não está em caso de anel, ela é uma espécie com reprodução sexual, e nós podemos ver a reprodução sexual. Então, será que a meso não implica o abandono dessa definição? Na verdade, não. Por quê? Em primeiro lugar, é importante salientar o seguinte: a natureza ela não possui definições. As definições, como por exemplo as definições de espécie, são categorias que nós criamos e aplicamos sobre a natureza. Elas são como ferramentas. Algumas ferramentas têm utilidade, outras não. No caso da definição de espécies do Maia, ela tem uma utilidade para um conjunto de grupos de organismos com reprodução sexual. E ela é bem útil para descrever processos de especiação. Então, ainda que ela não seja universal, ela tem uma certa utilidade. E o caso da meso não é um caso que viola essa definição. Por quê? Pelo seguinte, nós ainda temos isolamento reprodutivo entre a mesoestructo e a mesoibéricos. Por quê? Porque todos os indivíduos que a mesoibéricos que ela produz, ou eles são operárias estéreis, como foi mencionado várias vezes, ou eles são esses machos, que até possuem um DNA mitocondrial das fêmeas, mas o núcleo, o material genético deles, não sofre fecundação, não há uma troca de cromossomos entre esses mesoestructos clonais, esses clones, esses machos domesticados, e o núcleo das fêmeas, das rainhas e dos machos da espécie ibéricos. Não há uma troca. Então, as mesoibéricos e a mesoestructo continuam com o isolamento genético,
continuam então sendo novas espécies. No caso desses machos, inclusive, eles parecem estar presenciando um processo de isolamento deles com as outras populações de Mesostructo. Então eles parecem, eles sim, se tornando uma nova espécie em uma relação mutualística bem bizarra com essa espécie de Meso-ibéricos. E todo esse então, mecanismo acaba resultando em um processo de especiação novo. Todo esse mecanismo acaba resultando em um novo conceito, que é o da xenoparidade, a reprodução de xenoparidade, que é um conceito novo proposto pelos autores desse trabalho. E tudo isso é para mostrar o quão bizarro é a biologia. Com vários exemplos estranhos a gente encontra. Nós já falamos em vídeos anteriores desse canal a respeito de vezes que partes do corpo de um organismo se tornam autônomas e viram organismos próprios, de vezes que organismos entram dentro de algum outro organismo e se tornam partes deles em mecanismos de endossimbiose, como a origem das mitocôndrias, e acabam que esses machos de mesostructo clonais são mais um exemplo bizarro de todos esses mecanismos. Como é difícil, às vezes, definir o que é ou não um organismo autônomo na biologia. Essas são as fontes do vídeo. Em particular, gostaria também de recomendar a página AntWiki, que me ajudou bastante em algumas dessas informações sobre formigas. É uma página específica sobre formigas no Google, então eu recomendo bastante. E é isso, até mais.